Eu vou passar agora dando sequência. Primeiro tem mais duas apresentações. Uma agora seria o Marcelo Suderi, que vai trazer um pouco a experiência aí do Centro de Saúde do Pântano do Sul, e na sequência daí eu passo para a Jéssica e para a Fernanda falarem um pouco do apoio distrital para a implantação dessas ferramentas. Marcelo, se tu quiser já, não sei se tem uma apresentação, quiser já tentar ir compartilhando aí, lembrando a todos que a gente tem o chat, quem quiser fazer alguma pergunta, né, vai ficar gravado também depois isso. Então aí está já aparecendo a apresentação do Marcelo, se quiser botar já para a tela cheia aí para a gente testar. Fechou, já está aparecendo. Passar para o Marcelo aí. Estão me escutando? Sim, pode seguir. Bom, gente, primeiro peço desculpas, eu estava em outra reunião, então provavelmente muito que eu vou falar já foi dito por outras pessoas, o Marzolo, o João Paulo, mas só para passar um pouquinho da nossa experiência, né? E eu achei interessante, eu estava pensando hoje, o que dá para falar um pouquinho de diferente, e eu me lembrei desse paciente, o Ronaldo tinha colocado ali para falar um pouquinho sobre o que os pacientes colocam de crítica ou sugestão. E o Juan é um paciente que, por acaso, até atendi ele ontem, talvez por isso que eu tenha lembrado, e ele colocou lá no Google isso há 3 anos atrás. Gente, tá legal o serviço de vocês, mas dá para melhorar um pouquinho o acesso, né? Não dá para a gente chegar no posto e ficar ali sentado 2, 3 horas, né? Então, desde que eu cheguei no Pântano, a ideia é ir melhorando o acesso. E a gente começou a usar o WhatsApp já há algum tempo, né? A gente não começou esse ano, a gente já vinha de uma experiência de agendar as consultas pelo WhatsApp, que foi um avanço, né? A possibilidade da pessoa em casa mandar uma mensagem, eu quero agendar uma consulta com o Marcelo, eu quero mostrar um exame, isso já era, mas a gente só usava basicamente o WhatsApp. Isso trouxe alguns problemas, provavelmente eu vou repetir aqui o que já foi dito, né? Primeiro, tinha paciente que mandava mensagem, ia cozinhar e não respondia, e isso demorava, né? Paciente que não respondia adequadamente, às vezes era difícil para as técnicas, nessa época, as técnicas de enfermagem que usavam o WhatsApp, basicamente era isso, elas recebiam as mensagens e agendavam o que fosse e conversavam ali com a gente pelo Slack, e muitas vezes elas reclamavam, demora muito para a gente conseguir entender o que o paciente quer, muitas vezes várias mensagens simultâneas, 10, 20, 30 mensagens para ser respondidas, aí vai se juntando uma mensagem que você está esperando e outra, isso começou a gerar algumas dificuldades e erros, inclusive. A gente percebeu que havia uma dificuldade para quem não tem o WhatsApp, e aí uma questão que sempre foi algo que eu refleti, porque lá no Pântano a gente trabalha, uma equipe só, né? Só um médico, só 30 horas, e a gente tem muito idoso. Isso sempre foi uma fala da própria agentes comunitários, não vai pegar o WhatsApp aqui, não vai pegar, eles não usam tecnologia, tem que ser presencial mesmo. E a gente percebeu que tinha alguma dificuldade, mas que a gente poderia lidar com isso. A gente percebeu também que quem não tinha, né, uma preocupação também, mas quem não tem o WhatsApp, será que isso vai limitar o acesso? A gente percebeu que precisava incluir mais agentes comunitários no acolhimento, e aí chegou o início do ano com o Covid, e aí caiu isso, a gente tem que resolver essa questão do acesso remoto, porque Covid, né? Bom, acontece que aí, nesse momento, em 2019, a gente usava, então, o WhatsApp, e só o WhatsApp, não existia formulário do Google, que a gente vem usando agora. As técnicas já vinham reclamando, está cansativo, está difícil, estamos cometendo erro por conta dessa questão das mensagens. Com o início do Covid, a gente médico, na época eu estava com 2 residentes, a gente ficou com o WhatsApp respondendo direto, a gente viu que não funcionou, foi extremamente cansativo, isso passou para a enfermeira, que depois passou de volta para as técnicas, ou seja, a gente percebeu que não era uma ferramenta adequada, né? Fazer a consulta, seja por mensagem de vídeo, seja de voz direta, ali no WhatsApp não estava funcionando, estava sendo cansativo, quem quer que fosse, qualquer profissional que ficasse com aquilo, estava entrando em burnout. Então, a partir daí, a gente resolveu pensar alguma alternativa, e aí foi quando o Marzolo mandou ali no grupo a experiência dele, depois logo o Donovan respondeu, e aí a gente começou, vamos ver essa história do formulário do Google para ordenar o acesso, né? A ideia de acabar com esse bate-papo no WhatsApp, dividir a responsabilidade com os pacientes. Bom,
Esse aqui é mais ou menos o formulário que a gente tem, é bem parecido com o que o Mazzolo na época tinha feito. Uma das coisas que a gente achou bem interessante foi justamente a gente poder adaptar a nossa realidade, né? Então, eu fiz ali os ajustes que achava interessante. Eu tentei, por essa característica de uma população idosa, ser o mais simples possível o preenchimento do formulário, né? Basicamente, o que tem que se escrever é a identificação e o resto é clicar, né? E a gente colocou essa história do Covid, acabando a pandemia, a ideia é tirar, a gente foi ajustando conforme a nossa necessidade. A ideia de ser bem simples, essa é a primeira página do formulário, em seguida, basicamente, para quase todas as demandas que não Covid, essa seria a segunda página. Então, o paciente quer agendar uma consulta, ele vai escrever um motivo aqui, quer agendar uma consulta de rotina, vai ser aqui, quer renovar uma receita, vai ser aqui, quer tirar uma dúvida clínica, vai ser aqui, para que seja o mais simples possível, com menos passos possíveis, tá? E aí no final ele vai ver essa mensagem. Então, a ideia é que o formulário que o paciente tem que acessar não fosse uma barreira ou algo que ele, nossa, mas que complicado, que difícil que está sendo, quantas coisas eu tenho que preencher. Então, por isso a gente tentou fazer o mais simples possível. Bom, a ideia então foi, a partir do momento que o paciente preenche o formulário, a gente acaba com o WhatsApp como uma ferramenta de bate-papo com os pacientes. Vai ser uma coisa simples, ou seja, o técnico envia uma única mensagem para o paciente e deu, né? E o paciente é responsável pelo preenchimento ali do formulário, da planilha, para solicitar o que ele queira, né, a necessidade dele. Na prática, então, a gente tem uma mensagem inicial, já mudou um pouquinho em relação a essa, mas essa é a mensagem que o técnico manda. Oi, nós temos aqui esse link para você acessar os nossos serviços, ponto. E aí, depois, o paciente preenche a planilha, dependendo da solicitação, por exemplo, se o paciente quer uma consulta porque está passando mal, o técnico vai agendar essa consulta na agenda que for o caso e vai responder essa segunda mensagem. Seu teleatendimento foi agendado para tal. Né? Ou seja, são duas mensagens hoje que os técnicos a princípio mandam. Claro que às vezes tem uma ou outra situação que eles, por iniciativa própria, às vezes eles mesmos evoluem, mas a orientação deles é que seja mais simples e que tire do WhatsApp todo esse trabalho para que não seja um complicador no trabalho deles. Bom, esse aqui seria o exemplo da planilha como a gente vem usando hoje, tá? Só para dar um zoom nela, né? Eu dividi em cores de acordo com não tanto a demanda, mas quem vai ser responsável pela resposta. Então, em vermelho é a resposta COVID, aquele paciente que tem que ter uma resposta na hora, né? Em laranja são as consultas agendadas, seja uma consulta porque o paciente tem uma dúvida, seja uma consulta porque ele quer fazer um check-up, seja porque ele está passando mal. Em verde seriam as solicitações de renovar a receita, mostrar resultado de exame. Em azul, para odonto, específica. E as demandas administrativas, eu conversei com a nossa técnica administrativa, ela pediu para que não deixasse isso, as demandas administrativas na planilha. Ela achou melhor que continuasse os pacientes mandando pelo WhatsApp, que ela se sentia tranquila com essa demanda e até hoje ela não mudou de ideia. Ela consegue manejar com os pacientes entrando, ela tem um WhatsApp específico para isso, então os pacientes mandam direto para o WhatsApp dela. Bom, esmiuçando um pouquinho, então, na demanda vermelha, o médico, o enfermeiro, isso vai mudando conforme o tempo. Antes foi muito mais focado no médico, agora que a gente está com um volume de atendimento não Covid muito grande, a enfermeira está responsável pelo atendimento e eu fico mais fazendo interconsulta. Então, uma das vantagens justamente a gente vê a demanda e vai ajustando o nosso funcionamento de acordo com a necessidade. Mas, a princípio, chegou a pessoa que está respondendo o sintomático respiratório vai estar com a planilha aberta. Chegou um vermelho, ela liga direto. Não é agendado, não é respondido ao paciente, simplesmente liga, olha, a Ludmila ligou, tem ali o telefone dela, a Michele, que é a enfermeira, liga direto para a Ludmila. Não conseguiu, vai ficar o nome dela ali, conseguiu, resolvido, tica ali o nome da paciente. Nas demandas laranjas, o técnico de enfermagem, que é responsável pela triagem, vai agendar o paciente no CELC. E, basicamente, o que ele faz depois disso é enviar uma mensagem para o paciente. Só a consulta, ou seu teleatendimento, se for presencial ou não, foi agendado para tal hora. O que a gente usa lá é o Slack, um aplicativo de comunicação da equipe. Então,
ficou muito aberto para elas, qualquer dúvida, elas podem mandar uma mensagem. Ah, Marcelo, esse paciente é presencial, não é presencial, é para médico, é para enfermeiro, precisa agendar urgente, não precisa. Mas, na dúvida, a gente fala, não é para ficar batendo papo com o paciente, agenda e a gente resolve. Mas tem essa facilidade também delas adequarem a resposta delas de acordo com o que a equipe vê que é a melhor necessidade. A demanda da dentista é azul, ela fica responsável por responder, ela normalmente liga por telefone. As demandas de renovação de receita, inicialmente a gente colocou que a ideia de aproximar as agentes comunitárias desse processo, a gente colocou, eu fiz uma planilha espelho só com as demandas de receita e renovação de exame. Então, as ACS não viam o resto da planilha, elas viam uma planilha espelho dessa, com todas as solicitações de renovação de receita e pedido de exames, e aí eu tinha um horário na agenda que elas sabiam que podiam agendar, com quantos pacientes elas poderiam agendar, em qual situação, né? Eu optei de início para não colocar o paciente enviar o resultado pelo próprio formulário, que daria, mas eu preferi que ele mandasse pelo WhatsApp, ele recebe só um aviso, olha, então envie agora o arquivo do seu exame pelo WhatsApp, e aí a gente viu o exame. A gente acabou regredindo um pouco, isso voltou a ficar com as técnicas de enfermagem, a gente teve uma dificuldade com as agentes comunitárias, mas assim, de mostrar para elas o funcionamento, e a gente percebeu que estava perdendo um pouco de tempo ensinando no momento de pandemia que estava todo mundo atolado, então a gente optou, não, vamos voltar um pouquinho, e depois a ideia é retomar essa ideia delas ficarem responsáveis por essa parte do acesso. Tá? E uma coisa que era uma ideia, mas que já é uma realidade, o paciente que não sabe usar o WhatsApp ligou, eu não sei que história de WhatsApp, uma senhorinha que não tem WhatsApp, a ACS que está na recepção preenche o formulário para essa paciente. Então, isso tem acontecido, inclusive presencialmente. O paciente chega lá, eu não tenho WhatsApp, tudo bem, senta aqui, eu preencho para você o formulário para que você tenha a sua demanda resolvida de acordo com a resposta da equipe. Tá? Bom, aí uma das coisas, essa foi a apresentação que eu fiz, inclusive, para a equipe na hora que a gente foi introduzir o formulário. E a gente ficou assim, como é que eles vão receber? Será que eles vão achar que é um trabalho extra? Eu coloquei isso, não é um trabalho extra, na realidade a demanda existe, a demanda está aí, a gente simplesmente melhorou a visualização da demanda que já existe. Né? Então, a planilha vai ter todos os pacientes separados por cor, cada um sabe onde e qual o paciente que eu tenho que atender em qual momento. Tá? Então, não é um trabalho extra, é uma facilitação do trabalho. E a única interação que a gente tem com a planilha é clicar naquela coluna à esquerda de status quando a gente resolveu o paciente. Então, pensar que a planilha gera trabalho, né? A gente tem o Celc que tem 10 cliques para cada coisa, uma planilha com um clique não é nada demais, né? Então, ela simplesmente facilitou a gente a visualizar a nossa demanda. Uma coisa também que eu acho bem importante, né? Planilha não cria demanda, né? Ninguém acorda às 3 da manhã, agora eu posso entrar na planilha às 3 da manhã, posso mandar um formulário às 3 da manhã, vou fazer isso. Ninguém faz isso. E quem faz isso realmente talvez precise ser atendido, porque às 3 da manhã acordar para solicitar alguma coisa, né? Mas não houve um aumento de demanda por conta da planilha, eu até vou comentar isso lá no final. Eu fiz também uma abazinha instrutivo, pensando principalmente nessa coisa da novidade, como cada profissional faz para usar a planilha, uma coisa simples, né? Hoje em dia já ninguém mais tem usado, mas às vezes é legal estar ali ainda para, né, recordar alguma coisa. A gente tem um profissional que está afastado, teve uma técnica que estava grávida, então ela não participou muito, agora está de licença, então quando ela voltar, ela sabe como as coisas funcionam. Bom, pensando nos resultados, eu coloquei isso aqui comparando as dificuldades que a gente tinha quando a gente estava usando exclusivamente o WhatsApp e o que a gente teve. Então, a demora para responder, a resposta já vem para a gente na planilha. Então, se o paciente levou 1 minuto, 10 minutos ou um dia para responder, eu não vou ficar dependendo dele para dar a resposta. A resposta chegou ali, eu respondo. Não responde adequadamente, a gente acha importante ter esse direcionamento. O que o paciente quer? Você quer enviar um exame? Você está passando mal? Você quer fazer um check-up? Então, a gente conseguiu esse direcionamento. Várias conversas simultâneas, a gente tem as entradas na planilha, cada paciente numa planilha. Isso, imagino que eu estou repetindo o que já foi dito, mas
E a gente viu como isso fez diferença na nossa realidade. Dificuldade para quem não tem o WhatsApp, limitação ao acesso presencial, aquela preocupação, o pântano é muito idoso, não vai usar. As pessoas estão usando e, eventualmente, normalmente, pessoas idosas, o filho preenche, não houve nunca uma dificuldade em relação a isso, tá? E quando acontece, a própria agente comunitária que está na recepção, Dona Maria, então vou preencher aqui para você, me dá o seu nome completo e tal. Isso tem sido um fluxo super tranquilo, não teve nenhuma dificuldade. Eu achei que ia ter alguma dificuldade e não é mais futuro, está acontecendo agora. A gente envolveu mais as ACS e a gente conseguiu, que era grande necessidade naquele momento, um fluxo específico para o Covid. Hoje a gente está conseguindo ter, eu estou no atendimento não Covid, a enfermeira está no atendimento Covid, a gente faz as interconsultas conforme necessário e o fluxo ficou muito mais fácil para o funcionamento nesse ano louco que a gente está vivendo. Além disso, a facilidade para os pacientes, né? Pensar que o paciente está em casa, agenda uma consulta em 2 minutos, né? Isso não é ótimo, isso é essencial, né? Isso é uma pena que a gente só conseguiu isso agora. Isso já era para ser uma realidade há muito tempo. Essa questão do direcionamento das demandas, no momento que o paciente coloca ali, eu preciso disso, eu preciso daquilo, ele descreve um pouco o que ele quer, isso facilita esse direcionamento. Isso aqui é uma consulta de enfermagem, isso aqui é uma consulta de enfermagem, como eu sou 30 horas, que precisa do Marcelo no posto, então eu vou marcar de manhã, não vou marcar de tarde. Então, isso tem sido uma realidade com aquela coluna da descrição dos motivos. Priorizar as consultas, então, se eu tenho mais uma consulta para fazer no dia, tem um paciente pedindo para fazer check-up e outra pessoa dizendo que está com uma febre de 41 graus, eu vou priorizar. Então, isso, mesmo hoje que é administrativa, que está fazendo um pouco esse papel, porque a gente está com 2 técnicos de enfermagem afastado, mesmo hoje a gente consegue fazer essa priorização. E o final, que é otimizar o uso profissional, né? Médico, enfermeiro, preenchendo papel, perdendo tempo em outras atividades que não atendimento é inaceitável. A gente tem que estar focado no atendimento, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, quanto mais a gente estiver envolvido nas consultas, melhor. A gente percebeu que no momento que a gente tem toda essa parte de agendamento mais automatizado, mais claro e direcionado, a gente consegue ser mais eficaz. Bom, isso aqui é só para... eu peguei de uma outra apresentação que eu fiz, isso aqui não é um dado oficial, eu peguei números lá da sala de situação, até apaguei os nomes para ninguém ficar, não, mas eu atendo mais, eu atendo menos. A ideia aqui era fazer 2 reflexões. Eu deixei da Tapera, porque a Tapera, eu adoro a Tapera, mas porque ela serve ali como uma base assim, de comparação, né? Então, primeira coisa, a gente conseguiu, olhando o nosso número de atendimento no Pântano, a gente conseguiu o que a gente queria, passar uma pandemia oferecendo um bom acesso. Isso é um motivo de orgulho, né? A gente, nesse cenário que a gente está vivenciando, a gente conseguiu oferecer o mesmo acesso que a Tapera, né? Uau! Então, isso é muito, muito, muito bom, né? E isso foi fruto da equipe trabalhar junto já nesses 3, 5 anos que a gente tem buscado melhorar o acesso. E a minha percepção, quando o Marzolo mandou ali o formulário, e a minha percepção, peraí, o WhatsApp não está sendo eficaz, as técnicas não estão reclamando à toa. Quando eu fiquei com o WhatsApp, eu senti na pele o que era. Então, ter uma ferramenta que permita esse fluxo de agendamento foi essencial. Segunda reflexão, que aí vai uma provocação, né? Quando eu fui para o Pântano, já estou no Pântano há 5 anos, a fala que eu dizia, que bom, você saindo da Tapera, vai para o Pântano é tranquilo, né? Eu não achei curioso, essa fala veio de várias pessoas, e na época realmente o número médio de consultas era algo em torno de 300 consultas por mês, né? E a gente vê hoje a realidade é bem diferente. Então, talvez refletir, se a gente oferece acesso, será que se a gente tem um modelo que busca acesso, será que isso não vai aumentar a média de consultas? O modelo de acesso antes de eu entrar era os 6 primeiros pacientes são atendidos, do 7º em diante eles se discutem lá quem é que vai ser atendido, quem são a prioridade. Isso era visto como um bom modelo, porque os próprios pacientes se filtravam, né? Então, oferecer acesso aumenta o acesso, né? Eu acho que é óbvio, mas é algo para a gente refletir um pouco, e eu fico feliz de estar comparável à Tapera. Por fim,
uma coisa que também sempre é dito, ah, mas é muita consulta, e a qualidade, né? A qualidade, aí eu trouxe, que o Ronaldo colocou ali no WhatsApp, ah, vamos colocar um pouquinho do que os pacientes acham, eu tirei isso tudo do Google, então não tem nenhum problema. É bem legal ver pacientes falando que durante a pandemia tem tido um bom acesso, tem tido um serviço bom, pacientes falando que olha, eu vim de outro estado e estou surpreso com o SUS aqui, ou eu tenho plano de saúde, larguei o plano de saúde, né? Então, é algo que a gente percebeu isso tudo nos últimos meses. Eu fiquei preocupado durante a pandemia, será que a gente vai perder a qualidade? A gente sempre teve um bom acesso, e não, a gente conseguiu oferecer um bom acesso. Eu tive, né, ajuda de ter uma coordenadora que eu não precisei sensibilizar a coordenadora, ela veio junto. Quando eu comentei, olha, tem esse formulário, vamos junto. Eu tenho uma enfermeira que também não teve dificuldade em aceitar. Tinha duas residentes maravilhosas, uma delas, inclusive, tem um elogio ali, né, ali embaixo à direita. Ela vai morrer de vergonha quando ver esse vídeo, mas foi uma residente que me ajudou bastante. As duas residentes me ajudaram bastante nesse momento. Infelizmente, agora não estão mais lá, mas o resumo a gente conseguiu melhorar o acesso, ter um número de atendimentos que é um número de atendimentos médio bem alto, com qualidade, e tiramos o burnout da equipe. Isso foi fundamental, porque passar 2020 no sufoco não ia dar. Eu fiz uma coisa rápida, porque eu imaginei que ia repetir muita coisa, mas era mais ou menos para dar esse panorama do pântano. Certo, obrigado Marcelo, muito didático, excelente, muito legal ver a experiência, se complementa as demais, né, não estava no começo, mas acho que foi bem complementar, assim, né, trouxe algumas explicações que eu acredito que tornaram, para quem não tem tanta experiência com o formulário, até mais claro, tudo complementando tudo que a gente já conversou aqui.